queria falar um pouquinho com vocês sobre o conceito da violência doméstica, tá? Então a gente sabe que a violência doméstica contra a mulher está prevista na Lei 11.340 e essa lei sofreu algumas alterações importantes que ainda não foram cobradas na OAB. Então, olho vivo, porque essas alterações elas vêm caindo em uma série de concursos e essas alterações ainda não foram cobradas no exame de ordem, tá? Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, o artigo 7º da Lei 11.340 vai trazer para a gente esse conceito. E vai se caracterizar como toda e qualquer conduta que vai provocar ou promover uma discriminação, uma agressão, uma coerção, pelo fato daquela pessoa ser mulher. Daqui, a gente já consegue fazer uma análise de quem pode ser o sujeito ativo e quem pode ser o sujeito passivo, tá? Quem vai ser o sujeito ativo nesse caso? Quando a gente identifica a violência doméstica e familiar contra a mulher, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher. Então é extremamente importante a gente saber que a gente está diante de uma situação de uma violência de gênero, porque a violência contra a mulher vai ser uma violência sofrida pelo fato daquela pessoa ser mulher e não vai ter distinção de raça, classe social, religião, idade, não vai ter nada disso, tá? A violência doméstica é aquela que acontece no ambiente doméstico, numa relação de familiaridade, afetividade ou coabitação. Então, quando a gente trata da violência doméstica contra a mulher, a lei, no artigo 5º, diz aonde ela incide. Então, a gente sabe que o artigo 5º vai dizer que é no âmbito da unidade doméstica, e aí a gente tem o convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. No âmbito da família. Então, aqui, a gente vai ter aquelas pessoas que podem ser que estejam unidas por afinidade ou vontade expressa. Então, outro dia, aconteceu uma situação bem interessante, na qual o sujeito ativo foi a sogra que praticava violência contra a nora. Isso é possível? É sim. Por quê? Porque o inciso 2 do artigo 5º diz que a violência doméstica vai ser aquela que vai acontecer no âmbito da família. Então, quando ela é unida, pode ser tanto por laços naturais, quanto a família que vai estar por afinidade, por vontade expressa. Então, a gente vai ter aqui uma possibilidade de identificar a violência doméstica. A gente vai ter a possibilidade em qualquer relação íntima de afeto. E quando a gente fala de qualquer relação íntima de afeto, a jurisprudência também traz para a gente que são as situações até mesmo das pessoas que têm um namoro. São as relações que vão independer de coabitação. Mas o agressor, ele vai ter uma relação com a vítima. Então você vai dizer para mim que no caso da gente estar diante do que traz a violência doméstica, a gente pode resumir então que vai ser no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Existem 5 formas de violência. A gente fala violência, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é o que diz respeito à violência física. Então, a violência física vai acontecer quando nós falamos, já de cara a gente pensa na violência. Como é que ela pode se caracterizar? Com a lesão corporal, empurrão, atirar objetos, tortura, mutilação, puxar cabelo. Tudo isso pode vir a caracterizar a chamada violência física. Essa é a comum, essa é aquela que você espera como sendo violência. A outra forma de violência que a gente traz é a violência sexual. Quando a gente faz menção à violência sexual, é, por exemplo, o indivíduo forçar a vítima a ter relações sexuais. No passado, dizia-se que não havia a possibilidade de você ter o marido estuprando a mulher. Mas isso é passado. O que eles diziam?
Na verdade, você teria de um dever do casamento. Olha que absurdo. Um dos deveres era a prática da relação sexual. E aí, o que a gente encontrava nesse caso? A gente encontraria as hipóteses de estupro, que não eram consideradas. Na época, o estupro, inclusive, era crime de ação penal privada. Por quê? Porque era uma vergonha a mulher que não era mais virgem. Na época, você tinha, inclusive, a possibilidade dessa mulher não mais poder casar. Porque se o marido descobrisse que ela não era mais virgem, ele podia anular o casamento. Olha que absurdo. Então, a gente tem a violência sexual hoje como uma realidade a ser considerada e uma das formas de violência. A gente vai encontrar a mais perigosa de todas, que é a violência psicológica. Quando a gente fala da violência psicológica, ela vai se caracterizar por xingar, por humilhar, ameaçar, intimidar. Então, a violência psicológica, muitas vezes, ela vai aparecer, e eu percebo quando eu estou dando aula e cito as hipóteses, muitas vezes eu olho no olhar de alunas uma perplexidade por conta disso. Então, quando eu falo de violência psicológica, eu falo daquela pessoa que, por exemplo, o ex-marido fez com que ela se achasse maluca. Bota ela confusa. Ou então, faz chantagem, tenta controlar o que ela faz, com quem sai, para onde vai. Então, outro dia eu descobri que o celular, o iPhone, ele tem uma função que você descobre exatamente aonde a pessoa foi. Você descobre exatamente a hora que ela chegou, a hora que ela saiu. Repara, se o indivíduo forçar a sua esposa, sua companheira, sua namorada a mostrar aquilo dali como uma forma de controlar, é uma forma, sim, de violência psicológica que está sendo feita. Então, a gente, quando fala da violência contra a mulher, a gente já falou 3 formas de violência. Uma outra que é muito importante, que também reflete no direito civil, é a violência patrimonial. Quando a gente fala de violência patrimonial, a gente pensa na hora em que? Roubo. Só que não necessariamente. A violência patrimonial pode acontecer com alguém controlando, retendo, tirando dinheiro da mulher, causando danos e objetos a alguns objetos, retendo objetos, instrumentos de trabalho. Então, quando a gente fala da violência patrimonial, na violência patrimonial, a gente tem reflexos importantes que podem ser considerados. E a violência moral. A gente vai ter a possibilidade de comentários ofensivos, ridicularizar a mulher perante outras pessoas. Ou seja, a moral entra na calúnia, na difamação e na injúria. Então, quando a gente fala da violência, a primeira coisa que você vai ter que anotar no teu caderno são as 5 formas de violência. Violência física, violência patrimonial, violência moral, violência sexual e violência psicológica. Então, muita atenção a essas formas de violência, tá bom?